o Evangelho. Gente, olha só, nós vamos falar hoje da antiga e nova aliança. Não tenho como pretensão clarificar, e nem garanto, não tem como esse assunto ficar completamente claro para todos, caso ele seja uma novidade para você. Nosso tempo não permite. Isso requer busca, sede, mergulho. Isso requer mergulho. É o termo que a gente costuma usar, né? Mas vai clarificando a cada culto. E aí nós vamos dedicar aí esses próximos 2 domingos, não sei exatamente a quantidade, mas teremos aí 3, 4 domingos para falarmos de antiga e nova aliança. A gente vai tentar dar alguns exemplos. Eu sempre procuro, cada vez mais estou procurando ter em mente assim, que a mensagem seja dada de uma forma que, se tiver um adolescente, uma criança, consiga entender. Se tiver alguém que nunca ouviu a palavra, que ela consiga entender. Talvez não entender tudo, mas já ir entendendo, sabe? Eu costumo dizer, até brinquei antes do culto aqui, que os fiozinhos estão muito soltos. Assim eu me sentia mais ou menos um ano atrás. E cada culto ligava um fio. É um quebra-cabeça muito desmontado pela religião, por ensinos errados, pela religiosidade, por pregações, muitas coisas boas que a gente já ouviu e muitas interpretações equivocadas, desconectadas com o Evangelho, muita coisa da antiga aliança que já não cabe mais sendo pregado como algo que tem que ser feito. Então isso tudo vai embaralhando nossa cabeça, o quebra-cabeça vai ficando espalhado e a gente tem que catar as pecinhas e ir montando. E não se faz isso num culto, não se faz isso numa mensagem, não se faz isso em um domingo. Se faz com leitura, e não só aos domingos ou terças, que é o nosso caso, se faz com você também fazendo leituras por conta própria, por você buscando, por você lendo, meditando, tá bom? Então, é isso, vamos falar aí nos próximos domingos. É bom, porque o que acontece? Se eu falo uma coisa domingo, na terça falo outra completamente diferente, e no outro domingo eu falo uma coisa assim que não tem quase nada a ver com o domingo passado, ainda que sejam coisas boas, mas aí vai ser mais complicado de montar o quebra-cabeça. Por isso essas pregações de séries. Domingo a pregação será temática, que é uma pregação que tem um tema, e com curtas séries, tipo 3 domingos, 4 domingos. Aí depois a gente vai para outro tema, e na terça-feira é uma série que vai por muitos meses, que é o Evangelho de João, tá bom? Vamos lá, no capítulo 3, no versículo... vamos ler do 3, desde o versículo 1. Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, gente. Tá bom assim? Tá muito alto. Melhorou, né? Capítulo 3, estamos lendo 2 Coríntios 3. Eu falei segunda, né? Uhum. Tá bom. Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes carta de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Aqui, gente, deixa eu fazer um comentário aqui para a gente continuar lendo. Não eram cartas de recomendação que validavam o ministério de Paulo, mas sim a vida daqueles que foram transformados pelo Evangelho. Cristo, o autor dessa transformação, usou Paulo para conduzir os que creem até ele.
As marcas de autenticidade não estão gravadas com pena e tinta em pergaminhos, como fruto do Espírito, que está escrito lá em Gálatas capítulo 5, em corações humanos. Então ele está falando, não é algo do papel, não estou me referindo ao papel, a tinta, a caneta. Também, ele mais para frente a gente vai ver que ele não está se referindo à pedra, a tábuas, ele está se referindo ao interior, ao coração, que é o que se trata o Evangelho, né? O reino. Até o reino está escrito que ele não vem de visível aparência, ele está dentro de vós, então é dentro. A nova aliança trata de dentro. Nova aliança, toda vez que você ouvir graça, nova aliança, Evangelho, Jesus, é dentro, é mente, é coração, é interior, são pensamentos, são sentimentos, é raiz, é mais profundo. E aí seguimos aqui, sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Gente, o meu sonho é que as pessoas que participam aqui, que são igreja no Vida de Filho, igreja somos nós. Tem uma frase, tem uma declaração que cada vez tem se tornado mais comum por muitas pessoas, que diz assim: a igreja sou eu. Não, a igreja é isso aqui, ó. A igreja somos nós reunidos. Igreja são pessoas. Individualmente nós somos um templo do Espírito. Na antiga aliança havia um templo. Observe como na antiga aliança era tudo muito do exterior e como isso muda na nova. Na antiga havia um templo que era o local. A gente fala sobre isso lá no Mergulhando no Evangelho. Se vocês forem, eu sugiro muito, gente, de coração, sugiro muito que vocês separem um tempinho do dia de vocês, o seu devocional. Que horas? Se possível pela manhã, mas nenhum problema se for na hora do almoço, nenhum problema se for à noite, nenhum problema, não importa o local aonde, mas separe um tempo, organize seu tempo, assim como também para a saúde, assim como também para o marido, para a esposa, assim como também para os filhos, mas para o mais importante, que é o seu diálogo com Jesus, um tempo para todo dia você orar e para você ouvi-lo. E aí você vai no Evangelho, ali de Mateus, os vídeos já estão gravados, Michele e eu lendo Mateus 1, Mateus 2, Mateus 3, Mateus 4, está lá no YouTube. Só que antes da gente ler o Mateus 1, nós fizemos 7 meditações para chegar na 8ª e ler o capítulo 1. Essas 7 mais curtas são importantíssimas, porque a gente já fala sobre esse assunto aqui. Então, reforçando o que está sendo falado hoje, que vai ser falado no outro domingo, mais você lendo o Evangelho e mais ouvindo essas meditações que já estão lá gravadas, aí o quebra-cabeça. E quanto mais você buscar, você faz o tempo. Ai, quanto tempo vai para a minha libertação de ranços religiosos, para eu entender a graça, para eu entender a nova aliança? Isso vai levar quanto tempo? Você vai fazer o tempo. Quantos vídeos você vai assistir? Quanto você vai ler do Evangelho? Quantos capítulos você vai ler e em quanto tempo? Eu vou ler um capítulo por mês, então isso vai levar mais tempo. Eu vou ler um por dia, você mesmo vai provocar que seja um pouco mais rápido. Não tenha pressa, mas priorize. Não passe dias sem ter contato. O ideal é que não passemos nenhum dia sem dialogar com a pessoa principal, né? Assim também é a pessoa casada. Um dia, 2 dias, 3 dias sem diálogo já não é legal. E com Deus nem um dia. Nem um dia. Lembrei daquele vídeo. Nem um dia, pai, eu te amo. Já viram o vídeo de uma criancinha? Ela fala, nem um dia eu vou deixar de te amar. E é assim a gente com Deus, né? Nem um dia eu vou deixar de te ouvir. Nem um dia eu vou deixar de conversar com o Senhor. Bem, e aí, voltando, desculpa gente, antes da gente continuar aqui, havia um local, havia um dia,
havia uma forma, havia uma pessoa. O local era o templo, o dia muito valorizado era o sábado, a pessoa era o sacerdote, né? E no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, e a forma era o sacrifício de animais. Então tinha todo o local, o tempo, a maneira, o dia, e em Jesus, na nova aliança, Ele é o sábado, Ele é o Espírito que habita em nós passamos a ser o templo dele, o dia é todo dia, o culto não é num lugar específico, o culto é todo dia, o culto é nossa vida. Agora, quando se trata de igreja, dizer que eu sou a igreja, não, porque igrejas são pessoas, desde o tempo aqui dos apóstolos, pessoas reunidas, a igreja de Corinto, ali, a gente vê isso em Coríntios, a gente vê isso em Romanos, a gente vê isso em Gálatas, Paulo falando com a igreja, as pessoas, a carta de Paulo para a igreja tal, para aquelas pessoas que estavam ali reunidas. Então, nós somos um templo do Espírito Santo, mas nós não somos a igreja. A igreja é quando nos reunimos com pessoas. Vamos lá. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Olha só, gente, a confiança que a gente tem em Deus é por meio de Cristo. E aí a nova aliança, a graça, trata disso, do que Cristo fez. O que antes de Jesus vir, obviamente, não falar da cruz não era desvalorizá-la, porque não havia isso acontecido. Mas só que falar dele já acontecia. Os profetas na antiga aliança falavam dele, os reis falavam dele, ele era anunciado o tempo todo no Antigo Testamento como o Messias que viria. Então, sempre, tudo que nós somos, por exemplo, a gente não orou pedindo pela vida, por todas as áreas, a gente fez orações aqui pedindo saúde, pedindo pelo trabalho, pela família, casamento, familiares, nossos amigos, vizinhos, a gente pediu por praticamente tudo, vida amorosa, pedimos por tudo. Só que os nossos pedidos, eles não podem apontar para nós mesmos, porque nem a antiga aliança, antes de Jesus vir encarnado, deixava de apontar para ele. A Bíblia inteira aponta para ele. E os nossos pedidos devem apontar para ele. Qual é o problema da teologia da prosperidade? Qual é o problema de muitas doutrinas usadas por muitos que pregam a palavra? Apenas citei um exemplo. É que aponta para a pessoa, é dela para ela, igual a gente leu na semana passada, da oração do publicano, do fariseu e do publicano. A oração do fariseu era dele para ele, apontava para ele falando o que ele fazia, ele se gabando que ele jejuava, entregava dízimo, e ele jejuava 2 vezes na semana, né, que ele diz, sendo que na época o jejum era apenas um, e não era semanal, era anual, quer dizer, ele fazia muito, me corrija se eu estiver errado, né? Ele fazia além, ele fazia muito mais, ainda que não seja exatamente isso, acredito que seja, mas ele fazia mais do que estava na lei, e ele estava se gabando disso, achando que seria atendido por isso, achando que era pelo que ele fazia. Quer dizer, Jesus dá essa parábola nos mostrando a mentalidade de antiga aliança e a mentalidade de nova aliança. O publicano orou: tem misericórdia de mim, ou seja, eu não sou bom, eu não mereço, mas o Senhor é bom. Quer dizer, a oração apontava totalmente para quem Deus era. O Senhor é bom, e porque o Senhor é bom, eu te peço, tenha misericórdia de mim. O outro estava, em outras palavras, dizendo: eu sou bom.
e sou melhor que ele, porque na parábola fala, né? Eu não sou como ele, esse publicano, né? E como aqueles, e cita outros pecados, outras pessoas. Então ele aponta para si. E a gente começa a ler a Bíblia assim, gente. Começa a ler a Bíblia assim. Começa a ouvir os louvores assim. Começa a tratar a vida assim. Começa a orar assim. Minha oração, esse louvor, essa pregação, esse vídeo, essa minha atitude, essa atitude do fulano está apontando para quem? Para o quê? Esse livro está apontando para quem? Quando nos entregamos a Jesus, porque Ele se entregou primeiro, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que a gente pretende ser e tudo que a gente planeja fazer, tudo aponta para Ele. E quando tudo aponta para Ele, então é para a glória dEle. Quando é para a glória dEle, as coisas fluem. As coisas fluem. 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 Quando vocês testemunharem, aponte para Jesus, porque é tudo pela graça dEle. Não divida a glória dEle com nada. Foi Ele. Foi Ele. É a graça dEle. Se não fosse a graça dEle, não teria acontecido. Essa que é a verdade. Essa que é a realidade. Eu me arrependo muito de, por muitas vezes, por faltar essa mentalidade de nova aliança, apontar, dividir a glória, né? Com uma fé imatura, poxa, ele está dentro de mim. Ele está dentro de mim. A Michele, quando teve Covid, acho que não pode falar, quando ela teve, por causa da live, quando a Michele esteve doente, né, Michele, a gente estava lembrando ontem, a gente fez uma oração, ela estava muito mal, gente. Olha, ela falou, me ora, que a pressão dela caindo, ela pega lá a cadeira de rodas que tinha no estacionamento e me leva para o hospital, estou muito mal. Não, tudo bem, mas calma. E fraca, e branca, e fria, e suando. Eu falei, meu Deus. Aí a minha oração não foi, Senhor, já estava começando a ter entendimento. O Senhor tem que atender. Sai agora. Sai. Esse diabo. Que diabo? Se ela tem o Espírito Santo, sai diabo. Que diabo? O diabo toca em nada. O diabo toca nela nada. Dá essa bola para ele. Porque quanto mais entendimento da nova aliança, da graça e do que Cristo fez a gente tem, menos, não subestimando totalmente, a gente o repreende, ele age como um leão ao redor, mas, sabe, tem coisa que acontece na nossa vida que a gente faz, isso que é o diabo. Que diabo nada. Se você se entregou para Cristo, condenação e maldição acabou em Cristo. Se você se entrega para Cristo, os benefícios da nova aliança, os benefícios da cruz passam a estar em você e na sua vida. Então, não fiz uma oração de e também, ó Deus, consagre aqui esta água aqui para dar para a Michele. Não, o Espírito Santo está nela, Ele está no controle de tudo. Deus é soberano, que a vontade dEle seja feita. Eu particularmente não acreditava que a vontade dEle era que ela partisse, não acreditava, mas eu não vou dizer para Ele, não deixe ela partir, não deixe. Não, eu falo assim, Senhor, entrego nas tuas mãos. Então a gente orou pedindo misericórdia, lembra? Foi instantâneo. Claro, fomos depois ao médico, ela se cuidou. Isso foi outro dia, na verdade, né? Já passaram 10 dias e aí eu estava assim, uma queimação no peito, um mal-estar muito grande e tal, aquela coisa, falta de ar e tal. Eu estou falando do dia que nós fomos, né? Isso aí foi outro dia. Depois que eu dei uma melhorada, mas depois eu piorei de novo. E aí foi. Mas também teve nesse dia que a gente orou, que você já se levantou, e teve um dia que é esse outro que ela está dizendo, que foi instantâneo. E a oração foi, Senhor, tenha misericórdia. Gente, deixa eu ensinar aqui.
reforçar isso. E o Espírito Santo está levando para, desde o início do culto. Quando você for pedir a Deus, pense em duas coisas. Pense em duas coisas. Eu não vou falar, é só você pedir com essas duas coisas, sua oração vai ser atendida na hora. Aí eu vou estar entrando em contradição. Mas ele vai ouvir, está certo já. E aí no tempo dele ele vai fazer. Porque aquilo me fez sentir a dor das pessoas, né? Porque até então a gente subestimava, né? O vírus e tal. Ainda tem mas isso. Mas ali eu, gente, o que é isso? Imagina as pessoas que, né? Tem que falar um pouquinho mais alto aqui. Então assim, ali minha ficha caiu. Gente. Ela está dizendo que, para quem está acompanhando o culto, que isso aí foi geral, né? Muitas pessoas. Na dor se tornou mais sensível, na própria dor se tornou mais sensível à dor dos outros, né? Porque essa sensibilidade não nos era ensinada. Então a gente passou por essa... Deus permite dores para a gente buscá-lo mais, ou para a gente cumprir, né? Ele permite para a gente despertar para os dois mandamentos principais, que é amá-lo e amar o próximo. E também para que a gente se torne mais humilde, mais sensível, né, ao outro, mais empático. Mas, enfim, a gente orou e teve uma oração que foi instantânea, ela ficando bom na hora. O que eu aprendo com isso? Quando você orar, ore como publicano. Peça misericórdia e que no teu coração, o que você está pedindo, a realização desse pedido, aponte para Cristo. Se você está pedindo pela misericórdia, ou seja, reconhecendo que não merece, que é pela misericórdia dele, e reconhecendo o poder dele. Gente, mas eu tenho que provar que eu creio no poder dele. Mas você está orando, você se relaciona com ele, você crê nele, ele está em você. E você, por estar pedindo, está crendo que ele tem poder, porque a gente pede quem pode, né? A pessoa às vezes vai falar com o vizinho, porque o vizinho tem, né? Antigamente tinha muito isso, né? Tem um pouquinho de açúcar, tem um pouquinho de arroz, porque você não tinha e o vizinho tinha, e você batia na porta dele para pedir. Você pede a quem tem. Então, se você está pedindo a Deus, é porque você crê que ele tem e que ele pode. Então, isso é fé. Volta na questão da gente não desvalorizar a oração e não desvalorizar o que ele fez. E aí você pede misericórdia, pela misericórdia, por tua graça. Comece a canalizar, comece a focar, comece a direcionar sua fé, seus pedidos e toda a sua vida na graça, entendendo que nós não merecemos, mas que Deus é bom, Ele é bom e poderoso, Ele é Pai, Ele é bom, Ele é Deus de perto e não de longe. Longe era na antiga aliança, e que para se aproximar tinha que ir no templo, tinha que sacrificar, e não era nem a pessoa que entrava no Santo dos Santos, tinha uma pessoa apta para isso, né, para poder entrar lá, tinha um intermediador. E na nova aliança não tem, o teu acesso é direto, isso é glorioso, gente. O teu acesso é direto. Aliás, deixa eu perguntar uma coisinha aqui para vocês. Você se entregou a Jesus? Se você diz não, ainda não, mas Jesus está te buscando, a graça dele está te alcançando, senão você não estaria aqui ouvindo essa mensagem sobre ele, sobre a entrega dele, sobre o quanto ele te ama, que ele te quer, que ele se entregou por você. Espero que, sabendo disso, vá criando em você uma consciência e um sentimento, um pensamento de se entregar também. Você que está conhecendo a palavra, está no início da caminhada, espero que você entenda que ele se entregou por você e que você também se entregue a ele. Mas se você se entregou, na sua entrega, ele passou a habitar em você. Já falei isso. É o que a Bíblia ensina. Não é o processo que a Bíblia ensina, é o processo de maturidade, de santificação. Mas o habitar em nós, o vir para morar é na entrega. É na entrega. É no crer em Jesus. É no crer. É entrega por entrega. Ele habita. Muitos pensam que não. Muitos pregam que não.
Muitos pensam que não, que isso ainda vai levar muito tempo. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu nego minhas vontades e eu ainda tenho que fazer grandes e longas buscas para talvez um dia ele habitar em mim. Isso não está conectado com o Evangelho. Na entrega sua real, sincera, ao crer nele, ele passa a habitar em você. O que muitos confundem é que existe uma maturidade, somos um bebê, vamos aprender muita coisa ainda e sempre vamos estar aprendendo. Mas não confunda essa necessidade de aprender com a necessidade da presença dele. A presença dele já está em você. E ele vai te guiar, vai te ensinar todas as coisas. Você vai ter que buscar aprender cada vez mais. Aí a minha pergunta é a seguinte: quando vocês oram, quando vocês buscam a Deus, aonde está esse Deus que vocês buscam? Porque algumas orações que nós fazíamos ou fazemos, parece que ele está vindo como uma pomba do céu, de muito longe, para vir talvez para a gente. Parece que a gente está buscando algo de fora para dentro. Quando a gente ora, pessoal, você que se entregou a Cristo, e que isso sirva também como um toque para quem ainda não se entregou, porque todas as pessoas que se entregaram para Cristo na nova aliança, com ele morrendo na cruz, ressuscitando, soprando o seu Espírito, prometendo o Espírito Santo, na nova aliança, ao nos entregarmos para Cristo, nós não buscamos, ele habita em nós, portanto nós não buscamos algo que está fora, alguém que está longe, ou fora, ou do lado. Nós conversamos, pedimos, oramos pela misericórdia e para a glória dele, o pedido apontando para ele, com alguém que está dentro da gente, está dentro da gente. Ao entender isso, sua fé cresce. Ao entender isso, sua maneira de orar melhora, muda. Ao entender isso, sua maneira de, essa fé mimada, criança, essa fé supersticiosa, essa fé infantil de demonizar as coisas, tipo assim, estou muito doente, depois de eu me entregar a Cristo, ele habitando em mim, eu falo, não, estou sentindo isso, não sei se é alguma coisa, algum mal, alguma coisa de errado que eu fiz, uma brecha que eu dei. Não, isso não existe. Então, quando a gente busca, a gente, claro, a gente fala, vem Espírito Santo, é costume, né? Tudo bem, mas até isso a gente pode melhorar. Ao invés de dizer, vem Espírito Santo, a gente fala, Espírito Santo, faz isso, faz aquilo, tira isso, tira aquilo, me coloca isso, faz crescer em mim. Você está conversando com alguém que já está dentro e você está conversando com ele igual você conversa com o marido, com a esposa, com o filho, que vocês estão na mesma casa, né? Então, não vejo por que gritarmos, né? Não vejo por que termos fazer orações histéricas, não vejo por que a gente ficar pensando, não vejo por que duvidar, não vejo por que duvidar. Ele está mais perto da gente. Eu estou usando essa camisa aqui. Essa camisa está do lado de fora. Ela está colada no meu corpo, né? Ela está me vestindo, mas ela está fora. Ele está mais próximo de mim do que essa camisa, porque ele está dentro. E você imagine viver assim, viver com essa mentalidade, enfrentar os problemas com essa mentalidade, enfrentar o diabo com essa mentalidade, enfrentar a vida com essa mentalidade, enfrentar os contratempos que surgem para todos com essa mentalidade. Ele está dentro de mim. Orar com essa mentalidade, passar por dificuldades, mas com essa mentalidade, com a mentalidade de nova aliança. Porque não era assim na antiga, gente. Não era assim. Então não faz sentido a nossa fé estar canalizada no ó Deus de Moisés. Pensa numa coisa que não faz sentido. Potencializar. Todos eles foram muito importantes, mas eu falo ó Deus de Moisés. Estou falando da pessoa que se entregou para Cristo. Ele dentro de mim, meu Deus, meu
pai. E eu, tipo, nessa de Deus, Moisés, desce aqui agora. Que desce o quê? Tá dentro. Que Moisés o quê? Meu também. Foi dele, ele já passou. Meu pai, meu melhor amigo. Vamos lá. Para finalizar, gente. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Versículo 5. Não, ele fala, no 4, temos confiança em Deus por meio de Cristo. Aí no 5, não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. Em algumas versões está não da letra, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito da vida. O Espírito da vida. Aqui nós temos um versículo muito mal interpretado em muitos lugares e por muitas pessoas, infelizmente, que fala que a letra mata. Essa letra é a lei, é a antiga aliança. E como que interpreta esse versículo aqui? Absurdamente, eu já ouvi e já falei, me arrependo, que a letra é o estudar. Se você estudar muito, se você buscar teologia, se você ler muito, se você ficar ouvindo muito isso vai te confundir, isso vai te matar espiritualmente, isso vai te fazer mal. Não. O conhecimento liberta, a verdade liberta. Esse argumento não é usado por quem quer te ver livre, sem domínio, sem controle, crescendo, sendo como a gente leu no início, que eu falei, acabei nem complementando, que era meu sonho, as pessoas que participam como igreja. Oh meu Deus, isso me ajuda mesmo, fala uma coisa, não completa, depois ele me lembra, me ajude meu pai, não falando assim, né? Me ajude meu pai, que está dentro. E aí, a gente, nós como igreja, Vida de Filho como igreja, quem for igreja conosco, pessoas sem domínio, sem regra, sem controle da vida de vocês. Vocês na liberdade, amando uns aos outros, amando a Deus, se aprofundando na palavra e sendo, como está escrito aqui que a gente leu no início, uma carta de Cristo. Aonde vocês forem, você seja uma carta de Cristo. Quem lê você, quem lê teu comportamento, quem lê tua vida, veja Cristo. Veja amor, veja misericórdia, veja uma pessoa generosa, veja alguém que bate, em Cristo, nas suas palavras, no que você fala, nas suas atitudes. É Cristo, é um discípulo, é um mini Cristo, é um cristão, é um mini Cristo, é um tipo de Cristo, é alguém que não é Cristo, mas Cristo está dentro desse alguém imperfeito, e por isso cada vez mais se parece com ele. É isso, uma carta, é uma carta. Então, como não queremos domínio nem controle, incentivamos a leitura. Leia livros, leia a Bíblia, medite, seja como os bereanos. A Bíblia fala que os bereanos eram nobres, que eles conferiam toda vez que uma pregação era feita por Paulo, eles conferiam para ver se o que ele estava falando era verdade ou não. Seja uma pessoa que confira, seja uma pessoa que revisa, seja uma pessoa que pense, que pesa e retém, como está escrito, retém, pesa tudo, prova tudo e retém somente o que é bom. Confira o que eu prego. Se eu chegar aqui e falar algo que não está de acordo com a Bíblia, com o Evangelho, não retenha o que eu falar, não retenha o que ninguém falar, confira, fique de pé, por gentileza, gente. A nossa capacidade vem dele, isso é desmontar. Ontem eu vi uma frase que fala que a graça é a desgraça da religiosidade.
A graça é a melhor coisa que existe, mas para a religiosidade, para o legalismo, a graça é o terror. Porque a graça acaba com a meritocracia, da gente achar que merece, que é pelos nossos esforços, que é pela nossa capacidade, que é pelo que a gente faz ou deixa de fazer, e a gente se acha no direito de receber, a gente se acha no direito de ser atendido, e a gente quer dar para Deus a forma, o dia e a hora dele nos atender. E às vezes a gente faz pirraça, né? Quantas vezes eu já ouvi gente fazendo pirracinha com Deus? É fruto de ensinamentos infantis, uma fé infantil, e aí a pessoa também é infantil na fala dela, a ponto dela falar: se ele me atender, eu vou dar até tal dia, se não me atender também, não volto mais. Que isso? Onde está graça nisso? Cruz, amor, que é isso, gente? Que pai? Então não é pai, não é amor, não é graça. Então isso aí é a maior fala interesseira que existe na história, né? Eu vou, antes da gente fazer a oração, além de beber água, eu vou finalizar só com uma anotação que eu fiz aqui, e aí no domingo que vem a gente continua. A letra que mata, né? O ministério da morte, o ministério da condenação, vocês entenderam que é a antiga aliança. Quando fala a letra mata, não é a lei em si. Isso é bom para a gente fechar, para as coisas irem clareando, para você entendendo. Não é a lei em si. A lei fala que ela mata porque é ela que revela que nós estamos mortos. É ela que revela que a gente não consegue com a nossa própria força. A lei revela o nosso estado espiritual, que a gente não consegue. A gente não consegue, às vezes, diariamente, no dia a dia, nem cumprir os 10. As pessoas não conseguiam nem cumprir, no caso da antiga aliança, cumprir os 10 mandamentos, e tinham 613. E os 10, era difícil o ser humano cumprir os 10. Então a lei, ela mata no sentido de mostrar que o ser humano, que o problema não está na lei em si, o problema está no ser humano. Como o ser humano não consegue cumpri-la, isso tudo é proposital, Deus faz isso para realmente o ser humano entender, para quebrar o orgulho, para entender. E depois, quando viesse a graça, tudo, o quebra-cabeça ficasse todo encaixado, que na lei não conseguia. Então a lei era tipo, vou fechar dizendo para vocês o seguinte: a lei era tipo uma máquina de raio-x. É bom dar esses exemplos que aí fica ainda mais fácil de entender. A lei é como uma máquina de raio-x. Deus enviou uma máquina de raio-x para a humanidade. E aí você passa pela máquina do raio-x, e agora você vai passar nessa máquina e vai ser revelado o que está dentro da gente, o que está dentro. E o que estava dentro de toda a humanidade? Pecado. Pecado dominando. O pecado reinando, a natureza humana reinando, prevalecendo. Tá? E qual é o salário do pecado? A gente estava morto, a Bíblia fala que a gente estava morto. Jesus veio dar a vida e carregou os nossos pecados, e nele a gente tem vida, nele a gente tem perdão, nele a gente tem justificação, nele não tem mais condenação. Quem está em Cristo Jesus não tem condenação, nele a gente está livre. Mas a lei servia para mostrar: vocês não conseguem, não é pela capacidade de vocês, não é. Aí vem Jesus e a gente entende que pela graça, a nossa fé canalizada na graça, ela nos salva e nos capacita a dia após dia nos negarmos, buscarmos a Ele, fazer a vontade dEle, a obedecer. Mas é uma liberdade de amor, e esse amor nos prende. Por isso que não é o que dizem, né? A graça barata, a graça, a hipergraça, que você faz o que quiser. Não. Ele habita em mim, Ele vai me guiando, eu quero obedecê-lo,
em mim vai nascendo cada vez mais amor por Ele. E eu, no início, sim. Você vê uma pessoa que se entregou para Ele fazendo umas coisinhas assim que você fala, mas isso não é coisa de quem se entregou. Mas calma, gente, é um bebê. É um bebê. É um bebê. Às vezes se entregou, sim. Às vezes Deus habita ali, sim. Mas é um bebê ainda. Vai ter que amadurecer. E às vezes vai ter que tomar umas pancadas para ver se amadurece. Vocês estão entendendo? Mas vai amadurecer. Não significa que não tem Cristo, que não é de Cristo. Vai amadurecer. E a mentalidade do pai do filho pródigo era graça. O pai do filho pródigo é Deus, é a graça. O irmão dele que era da antiga aliança. Ele não merece fazer festa para ele. Quem merece sou eu. Eu nunca saí, né? Festa era para mim. O senhor nunca fez nada por mim. E esse que se afasta aí. Mas como é que ele se afastou? Tá, beleza, errou. Mas voltou como? Arrependido, voltou, tem misericórdia, não mereço, nem me chama de filho, não, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Isso não faz a gente lembrar do outro ladrão na cruz que se arrependeu? E o outro irmão dele não faz lembrar do outro que não reconheceu? Esse arrependimento do filho pródigo não faz a gente lembrar do publicano, pedindo misericórdia? E o irmão dele não faz a gente lembrar do fariseu? Todas essas parábolas Jesus está dizendo, nossa gente, tudo isso na Bíblia está dizendo nova aliança e antiga aliança, graça e lei. As parábolas vão mostrando isso. O irmão do filho pródigo mais velho era a lei, era a antiga aliança. O pai era a graça. E o filho pródigo somos nós, que só temos pecados diferentes, mas todos nós precisamos de arrependimento, de misericórdia, de graça e de amor.